have to cut me off. Começou, vai! Make out like it never happened and now we were nothing. Oi gente, vamos aqui retomar para a nossa parte 3 do vídeo sobre os aspectos físicos do continente europeu, tá certo? Vale ressaltar, né, que a vegetação, ela se forma, tá, a partir do solo, a partir do clima, a partir do relevo. Então faz com que o continente europeu tenha um mosaico, tá, florístico, de diversidade. Tá, o continente, apesar dele ser um continente pequeno, tem muita diversidade na sua flora e fauna, tá certo? Mas vamos aqui frisar um pouco da vegetação, tá bom? Preciso que vocês relembrem do vídeo anterior sobre a localização dos climas, tá? As características do clima, porque ele está ligado diretamente nas formações vegetais, tá bom? Vamos aqui prestar um pouquinho atenção nesse mapa, né? Se vocês conseguirem observar, tem 1, 2, 3, 4, 5 cores diferentes, ou seja, tem 5 tipos de vegetação. E aqui vamos aqui com a tundra, né? Uma vegetação mais ao norte do continente europeu, ao extremo norte. E aí vocês têm que lembrar que tipo de clima existia. Existe, né? Existe dentro do continente europeu. Que clima está presente aqui em cima? O clima polar, né? Ou seja, a vegetação de tundra, ela é uma vegetação rasteira, uma vegetação de pequeno porte, tá? Uma vegetação que passa a maior parte do tempo congelada, tá certo? Ela passa só 2 meses exposta quando acontece o degelo, né? Como vocês podem observar aqui, ó, ela passa muito tempo congelada e depois de 2 meses, né? Durante 2 meses que a gente chama de verão, elas ficam descongeladas e servem de alimentos para as espécies que vivem nessa região, como a rena, né? A rena se alimenta dessa vegetação, quando ela está exposta. Tranquilo? Então, vocês têm que lembrar que clima era existente aqui nessa região. É o clima polar, né? O clima polar que passa maior tempo congelado. E congela a vegetação, congela o rio dessa região, certo? Então, líquens e musgos significa que é uma vegetação rasteira e pequena, de pequeno porte. Temos aqui ao sul da tundra a taiga ou floresta boreal, tá, gente? Elas são coníferas. Quando a gente fala de coníferas, eu preciso que vocês lembrem daquelas árvores que os americanos pegam para fazer árvore de Natal, tá? Então, eles utilizam essas arvorezinhas, ó, essas coníferas, tá? São árvores grandes, né? Diferente da tundra. Elas têm umas folhas duras, tá? Que com essas folhas duras, elas impedem a acumulação de neve. Então, o solo, ele passa por muito tempo coberto. A neva, né? Passa muito tempo coberto. E aí faz com que o solo, ele continua sendo fértil por causa da neve, tá? E diminui também a evapotranspiração, porque o gelo, né, ele fica sendo protegido pela vegetação. Então, diminui o processo de evapotranspiração, tá certo? E essas árvores, elas são muito utilizadas na exploração de madeira, tá certo? Muito utilizada para a exploração de madeira. Tranquilo? Vocês têm que lembrar qual é o clima dessa região. Vamos lá dar uma voltinha, ó. Que clima é esse? É o clima frio, né? Aqui em cima é o clima polar e aqui é o clima frio. E aí, gente, chegamos na verdinha. Na roxa, né? Por um roxinho. Que é conhecida como estepes ou pradarias, tá? Não é padaria, não, é pradarias. São plantas, tá? São uma vegetação rasteira, como vocês estão observando, ó, lembra campos, né? É uma vegetação rasteira, é uma vegetação de herbáceas, tem um solo fértil de grande qualidade, na qual esse solo é cultivado cereais, tá certo? Então, os estepes e pradarias são plantas, tá? Uma vegetação rasteira, herbácea, pequenininha, né? E tem solos de grande qualidade. Por que tem solos de grande qualidade? Como a planta ela tem um porte pequeno, né?
ela tem essas ervas, né, essas plantas, elas morrem muito rápido. E aí fica como fosse adubo, né, como humus. E aí fortalece ainda mais o processo de fertilização do solo. Beleza? Temos aqui agora na região verdinha, né? Se você olhar, é a região mais predominante, né? Que é a floresta temperada, que é a região, né, a mais diversificada também. Primeiro, isso aí foi vixe. É uma região também de ocupação humana, tá? Uma região de muita ocupação humana que tem a densidade demográfica alta, tá certo? E como essa ocupação é humana, fez com que a floresta seja devastada, né? Tenha sido retirada. E hoje existe poucas reservas dessa vegetação, tá certo? E ela é bem bonita, né? As suas folhas caem quando tá no inverno e quando tá no outono. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. É bem bonita. Ó, lembra bem o outono, mas essas folhas caem durante o outono e o inverno, tá? Temos aqui a vegetação mediterrânea, né? Que fica ao sul, do continente europeu, né? É chamada de mediterrâneo porque aqui tem o clima mediterrâneo, tem influência do deserto, então é uma vegetação adaptada à estação seca, tá? Tem uma estação bem definida, o clima, né? O clima mediterrâneo tem as duas estações bem definidas, faz com que a vegetação ela se adapte a essa realidade, tá? Predomina maquis e garrigues. É o quê? Significa que essa é uma vegetação de pequeno porte, tá? Uma vegetação arbustiva, tá? E herbácea. Então, uma vegetação de pequeno e médio porte. Beleza? Tranquilo? Então, a gente finaliza aqui, né, a nossa sequência de aula sobre os aspectos físicos do continente europeu, certo? Um beijo e até outra sequência de vídeo. Tchau, tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not